como ele navegou suas emoções e superou todas as crises internas. Quantas vezes você se sentiu refém de suas emoções? Aquela mente inquieta, cheia de dúvidas, como um mar revolto que não para de agitar, enquanto o coração grita por paz e clareza. Hoje, quero que você escute a história de um homem que, como muitos de nós, enfrentou profundas crises internas que o impediam de avançar. E sua jornada é um convite para você também navegar suas próprias tempestades emocionais. A vida desse homem era marcada por frustrações e questionamentos incessantes sobre seu propósito e seu valor. Em seu espaço simples, talvez sentado em seu quarto, iluminado pela luz da manhã, ou durante uma caminhada solitária pela natureza, ele começou a perceber o poder da sua mente. As emoções até então dominantes começaram a se transformar em uma provocação interna. É hora de mudar. Ele se deu conta de que não poderia mais ser refém de suas emoções. Uma centelha de força interior começou a brilhar. Foi então que os ensinamentos de Napoleão Hill vieram à tona em seus pensamentos. Ele se lembrou da importância da autodisciplina e do planejamento organizado. Ao se voltar para dentro, enfrentou as conversas internas que indicavam o despertar de uma nova mentalidade. Nesse momento, decidiu que desejava mais, uma vida repleta de significado e liberdade. Ei, antes de continuarmos essa jornada de transformação, preciso te fazer um pedido muito importante. Muita gente tem me contado que o YouTube simplesmente tirou a inscrição delas aqui no canal, sem nenhum aviso. Dá uma olhadinha aí no botão vermelho e confere se você ainda está inscrito, tá bom? Não quero que você perca nenhum episódio, nenhuma sacada de mentalidade, nenhuma palavra de poder que pode mudar completamente a sua vida. E já que você está aqui, deixa aquele like poderoso, porque isso ajuda muito esse canal a alcançar mais mentes que também querem prosperar. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde essa energia positiva está chegando. Sua participação é muito importante. Vamos juntos nessa caminhada rumo ao sucesso. Se você se identifica com ele, saiba que também pode superar os bloqueios que parecem invisíveis. A procrastinação, o medo de fracassar, a pressão do ambiente negativo. Você sente que está preso em uma vida que não escolheu, mas pode reescrever seu destino a partir de agora. A transformação não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, uma escolha diária. E essa escolha é sua. Neste caminho de autoconhecimento e superação, aquele homem percebeu que a verdadeira transformação era apenas o início de algo maior. Ele estava se convidando para um ciclo de decisões firmes, de emoções bem administradas e de transformação pessoal. E enquanto absorvia cada ensinamento, novas conexões mentais começaram a ser criadas. Paradigmas antigos estavam sendo quebrados e o invisível começou a tomar forma. Este é um momento poderoso. A jornada apenas começou e essa mensagem é o primeiro passo de uma reprogramação poderosa rumo à vida que você sempre sonhou. O desejo ardente de transformação está emergindo em você e agora é hora de agir. Cada passo é uma escolha, cada dia traz uma nova oportunidade.
Sinta a força que está despertando em você. Não é uma coincidência estar aqui. Desejo e fé podem criar realidades tangíveis, e você tem tudo o que precisa para mudar sua vida. Sua mente, agora despertando, está pronta para transformar desejo em realidade, pensamento em resultado e fé em conquistas. Prepare-se, porque essa jornada está só começando. Vamos juntos construir um futuro repleto de clareza, propósito e ação intencional rumo à abundância. A decisão é sua e o momento de agir é agora. Sabe aquele instante em que você está prestes a se afogar em emoções? Aquele momento em que a angústia parece tão pesada que você não consegue respirar? Foi ali, naquela profundidade de dor, que a verdade começou a se desenhar para ele. Uma revelação brutal. Ele se lembrou de que passar pela vida sem sentido não era seu destino. Ele era o autor da própria história. A vida o conduzia pelas sombras, mas ele não era mais um mero espectador. A chave, a resposta que ele tanto buscava, encontrava-se dentro dele o tempo todo. E se tudo que o prendia eram as histórias que ele contava a si mesmo, aquele medo, aquela incerteza, eram apenas oxigênio para as chamas da transformação. Naquele momento de clareza intensa, ele percebeu que as limitações eram construções da mente. E a voz interior que sussurrou a ele que isso era verdade? Aquela voz tinha sonhos, esperanças, possibilidades. E se ele parasse de ter medo do que poderia acontecer e começasse a agir de acordo com quem realmente é? Milhares de pessoas, assim como ele, enfrentam essa batalha diária entre o ser e o parecer. Mas e se você decidir agora mesmo romper esse ciclo? Imagine a vida fluindo com propósito. Imagine a paz que vem com a coragem de ser autêntico. As emoções, se bem administradas, podem ser aliadas poderosas. A inquietação que você sente, ela é um sinal, um convite, uma abertura para essa jornada sem fim, onde a descoberta nunca para. A transformação começa quando você decide não se esconder mais. Então, pergunte-se até onde você está disposto a ir. O que mais você pode descobrir sobre si mesmo? A jornada não se encontra no destino, mas na escolha de seguir. E cada passo, mesmo os pequenos, possuem o potencial de desbloquear o que há de mais profundo em você. O seu momento é agora. Mantenha seus olhos abertos e seu coração receptivo. A vida ainda tem muitos segredos para lhe revelar. Aquela inquietação, a angústia sufocante, a dúvida que parecia não ter fim. Foi nesse caos emocional que, de repente, uma luz ofuscante surgiu. Ele entendeu. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada medo que tanto paralisou eram, na verdade, convites disfarçados para uma jornada de autodescoberta. E naquele instante, sua mente quebrou o ciclo limitante que o prendia. A revelação. As respostas que buscava não estavam fora, em livros ou gurus, dentro de si mesmo. Ele não era a soma das frustrações que acumulou. Era uma força em potencial, uma chama poderosa. Explosões internas de clareza iluminavam seus pensamentos. O que antes parecia escuridão, agora formava paisagens de possibilidades infinitas.
E se eu puder ser mais do que esperava? E se a chave para minha liberdade sempre esteve na minha mente? Ao partir de seu espaço seguro, ele percebeu. O que o segurava não eram apenas os medos, mas a narrativa que escolhera contar a si mesmo. Naquele dia olhou para o espelho e decidiu reescrever sua história. Ali, diante de seu reflexo, ele viu um lutador, um criador. O mundo não o moldava mais. Ele era o arquiteto de seu destino. Um desejo ardente de viver autenticamente invadiu seu ser. A transformação não era apenas um desejo. Era sua nova realidade. E agora? O que você fará com essa revelação? Quais histórias você quer contar a partir de hoje? A chave está na sua mão e o momento de usá-la começou agora. A vida aguarda a sua escolha. O que você decide? E foi nesse instante de coragem, ao encarar seu reflexo, que uma ideia corajosa e audaciosa surgiu. Ele percebeu que tudo o que estava buscando no mundo lá fora já habitava dentro dele. A vida que sempre almejou não era uma miragem distante, mas uma realidade acessível, pulsando em seu interior, aguardando para ser expressa. Envolto em um mar de emoções, ele teve uma clareza brutal. As vozes da dúvida que ecoavam em sua mente não eram verdades absolutas, mas apenas sombras que se projetavam de suas inseguranças. A revelação veio com a força de um raio. Eu sou o criador da minha própria história. Nesse momento, as correntes invisíveis que o seguravam começaram a se desfazer. Era como se ele tivesse encontrado uma chave antiga, guardada em um canto esquecido de sua alma, liberando todo o potencial que sempre esteve à sua espera. Enquanto seu coração pulsava forte, ele se fez perguntas de um significado profundo. E se eu optar por acreditar em mim? E se eu escolher me amar incondicionalmente? A transformação não era um caminho linear, mas um constante movimento de amor e autodescoberta. O passado, com suas limitações e dor, agora se tornava apenas combustível para a sua nova jornada. E ali, naquele momento de epifania, ele decidiu que nada poderia interromper seu fluxo criativo. Cada respiração se tornava uma afirmação de que ele tinha poder. A vida não o definiria. Ele definiria a sua vida. O que está guardado dentro de você, esperando para ser revelado? A pergunta é: você está pronto para escutá-lo? Agora, as possibilidades se multiplicam, e a humildade de buscar e refletir se tornava tão necessária quanto a coragem de agir. O futuro é uma página em branco, e você agora é o autor. O que vai escrever? E foi nesse instante de conexão profunda com seu ser que uma verdade poderosa emergiu. Ele parou. Cada respiração parecia ecoar em sincronia com a batida do seu coração. E então, a revelação. Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que escolho ser. Este pensamento simples, mas tão profundo, rompeu as correntes que o mantinham preso ao passado. Ele percebeu que todas as experiências dolorosas eram peças da jornada, não definições de seu valor. A partir desse momento de clareza brutal, o medo não parecia mais tão assustador. A insegurança que antes o paralisava agora soava como um chamado para a coragem. As narrativas que contava a si mesmo, antes pesadas e sufocantes,
tornaram-se lenços que limpavam suas lágrimas, ferramentas de aprendizado. Que libertação, pensou. Ele estava no volante de sua própria jornada, reescrevendo cada página da sua história. E assim, nesse mar de emoções, ele decidiu ser o escritor da sua realidade. Com cada batida de seu coração, ele sentiu um desejo ardente de descobrir. Ao olhar em volta, notou como a vida estava repleta de possibilidades, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Uma onda de energia percorreu seu corpo e ele perguntou a si mesmo: e se a única coisa que falta na minha vida sou eu mesmo me permitindo? Mas ele parou novamente. Não havia respostas fáceis, nem um mapa que o guiasse. Afinal, o que realmente significa viver plenamente? O que você pode descobrir sobre si mesmo ao deixar para trás o que não serve mais? A brisa leve que entrou pela janela trouxe novos aromas de esperança, enquanto o inquieto pulsar de sua mente se tornava um canto de liberdade. Ele sabia que a decisão estava em suas mãos e que as perguntas mais profundas estavam apenas começando. Qual será o próximo passo nesse caminho de autodescoberta? E ali, em meio ao turbilhão de emoções e pensamentos, um sussurro ecoou dentro dele, como uma brisa suave que desencadeia uma tempestade. E se tudo que eu busco está dentro de mim, esperando para ser liberado? Uma clareza brutal irrompeu, como se uma cortina fina tivesse sido puxada, revelando um mundo oculto, pulsante de possibilidades. Naquele instante, a consciência se expandiu. Ele decidiu deixar de lado tudo o que pensava ser. As dúvidas, as dores, as frustrações. Essas vozes não me definem, gritou em seu coração. São sombras, sim, mas sombras que só existem porque ele permitiu que assim fosse. Com essa nova perspectiva, percebeu que cada lágrima derramada não era um sinal de fraqueza, mas combustível para a sua transformação. Eu sou a soma das minhas decisões, não dos meus medos. E como um raio iluminando a escuridão, veio a maior revelação. Se eu continuar a me esconder, estarei vivendo uma mentira. A vida que eu sempre quis não está em um futuro distante. Está agora, aqui, pulsando em meu interior, pedindo para ser vivida. Aquele momento o libertou das correntes invisíveis que o mantinham no mesmo lugar, repetindo um ciclo que já não lhe servia. Ele fez uma pausa, sentiu a energia vibrando à sua volta, cada fibra do seu ser vibrando com a escolha de ser autêntico. Um novo ciclo estava prestes a nascer, repleto de coragem, autenticidade e paixão. A jornada não termina aqui, ela está apenas começando. E assim, ele se levantou, decidido a explorar esse novo caminho. Qual será o próximo passo que você escolherá? As respostas não estão longe, estão mais perto do que você imagina, esperando serem moldadas por suas ações. E ali, imerso em reflexões, uma verdade surgiu como um clarão. Não estou aqui para sobreviver, mas para viver plenamente. Este pensamento reverberou dentro dele, quebrando o eco de limitações que por tanto tempo o mantiveram preso. Ele percebeu que cada momento de dor, cada lágrima derramada, havia sido uma preparação para este novo despertar.
E se eu for a própria luz que busco? Foi um instante de clareza brutal, onde tornou-se evidente que o poder sempre estivera em suas mãos, oculto pela névoa do medo. Ele olhou para o mundo ao seu redor e, pela primeira vez, sentiu um profundo alinhamento com o universo. As perguntas que antes pareciam impossíveis, agora pulsavam com possibilidades. Qual legado quero deixar? Como quero ser lembrado? Um mar de emoções inundou seu ser, e ele soube que cada escolha a partir desse momento poderia ser um passo em direção a algo extraordinário. Estou pronto para mudar a narrativa. O passado não o definiu. Era apenas uma tela em branco, sobre a qual ele agora poderia esboçar sua verdadeira essência. O instante se transformou em um convite. E se a minha história fosse mais do que um mero relato de acontecimentos? E se eu decidir escrever com paixão? A força da determinação começou a queimá-lo interiormente, como um fogo que renasce das cinzas. Ele sentiu-se leve, como se correntes invisíveis se rompendo revelassem um novo caminho. E enquanto essa clareza o envolvia, uma pergunta insistente ecoou em sua alma. E agora, o que serei capaz de criar? Uma expectativa vibrante, como uma sinfonia que só estava começando a tocar. Um mistério a ser desvendado, repleto de promessas e desafios. E ele estava apenas no início da jornada. E naquele momento de profunda introspecção, algo mudou. Uma faísca de compreensão atravessou sua mente e coração. Ele respirou fundo, sentindo o peso das expectativas que sempre carregou. O que eu busquei por tanto tempo? O que eu realmente quero? E então, como um eco distante, a resposta veio clara. Eu não sou minhas cicatrizes, sou o que faço delas. Esse entendimento culminante foi como um raio que rasgou a escuridão de sua dúvida. Ali, na fragilidade da vulnerabilidade, ele percebeu que havia passamado tanto tempo esperando por validação externa, por um sinal do mundo, quando, na verdade, a única resposta que precisava estava dentro de si. Cada lágrima, cada dor, era uma ponte para sua liberdade, não um obstáculo. E se eu for capaz de reescrever minha narrativa? E se todo o medo e toda a insegurança forem apenas trampolins para a minha grandeza? Ou essa clareza brutal o sacudiu do seu torpor, como se um véu tivesse sido retirado de sua alma. Ele sentiu uma onda de empoderamento fluir através dele. Nada do que passou ditava seu futuro. A força que estava escondida, tudo o que desejava ver florescer, estava ali, pulsando, vibrando. E se, ao invés de se agarrar ao passado, ele decidisse dançar com o presente? O futuro não era uma continuação do que sempre foi, mas uma tela em branco esperando ser pintada com suas intenções. Agora, enquanto uma nova energia vibrava dentro dele, ele se perguntava: o que mais poderia ser se simplesmente se permitisse? Cada passo poderia ser um ato de criações. O que você fará com essa liberdade ao seu alcance? As possibilidades estavam abertas e ele estava pronto para seguir adiante, respirando um novo ar de coragem e autenticidade. A jornada de transformação estava prestes a ganhar uma nova dimensão, e ele era o protagonista dessa história ainda não escrita, repleta de mistérios a serem desvendados. E naquele momento de epifania,
Como se tivesse finalmente acordado de um profundo transe, ele percebeu algo que o fez estremecer. E se a única coisa que me impedia de ser livre era o próprio eu? E se todas aquelas histórias que eu contava sobre minhas limitações não passassem de ilusões que eu criei? Uma onda intensa de clareza surgiu, rasgando a névoa que cobria sua mente. Ele entendeu que não era um produto do que sofreu, mas um criador do que decidiria ser. Nesse instante, as peças começaram a se encaixar. Todas as vezes em que se sentiu insignificante, em que duvidou de seu valor, floresceram como um aprendizado disfarçado. A dor não era um fardo, mas uma semente do crescimento. O que eu pensei ser meu maior inimigo sempre foi meu maior aliado, moldando o caminho que eu preciso trilhar. As correntes que o prendiam ruiu como cristal, deixando espaço para a luz entrar. E a luz era a verdade. Eu sou quem escolho ser. Ele se viu frente a uma bifurcação: continuar vivendo na sombra ou levantar as âncoras e navegar para a vastidão de possibilidades. Sim, e se cada passo em direção ao desconhecido for, na verdade, uma dança com a vida? E se a coragem que tanto busquei estiver, na verdade, na aceitação do desconhecido? A vida clamava por autenticidade, uma jornada que ele sempre desejou. Ao olhar para o futuro, a expectativa pulsava como um relógio que finalmente acordou. Qual será o próximo passo? Esta pergunta agora ressoava dentro dele, não como um peso, mas como uma celebração. E com um coração aberto, ele sabia que a estrada à frente guardava mistérios preciosos, esperando para serem revelados. E assim, ao final dessa jornada intensa de autodescoberta, eu convido você a olhar em seu interior e reconhecer a luz que sempre esteve lá. Você é mais forte do que pensa, e as correntes que o prenderam são apenas ilusões que agora podem ser desfeitas. Cada passo que você decidiu dar hoje é um testemunho do seu poder de transformação. Não deixe que o peso do passado defina quem você é ou o que pode se tornar. A verdade é que a vida que você sempre sonhou está pulsando dentro de você, esperando para ser vivida. Mas este momento não pode ser apenas uma pausa. Agora, mais do que nunca, é hora de agir. Se inscreva imediatamente neste canal para que possamos continuar juntos nessa jornada de crescimento e transformação. Você precisa se inscrever agora se quer continuar dominando sua mente e seu destino. Esmague o botão de like agora, para mostrar ao universo que você está decidido a reprogramar sua vida e que faz parte deste movimento de mudança. Inunde a seção de comentários com suas decisões, descobertas e compromissos assumidos com seu novo eu. Compartilhe suas revelações e vamos celebrar juntos cada pequena vitória. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 pessoas que estão presas mentalmente e precisam de despertar. Este é o momento de mostrar ao universo sua decisão real. Lembre-se, apenas os verdadeiros buscadores, aqueles que estão prontos para vencer seus bloqueios e alcançar a abundância, saberão o poder de apoiar esse canal com essas ações. Chegou a sua vez. Agora é com você.